Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sexta-feira, semana terminando. Hoje é dia de informação e de café com canelas por aqui. Já deixou seu cafezinho preparado? Vamos tomar juntos hoje. Bom dia, Kleber, tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo certo. Final de semana se apresentando, não teremos feriado hoje nem na segunda-feira, só para os nossos ouvintes ficarem tranquilos que eles terão um podcast. Apesar do feriado aqui em São Paulo, a gente vai estar por aqui. Certeza. Bom, Kleber, sexta-feira costuma ser um dia um pouquinho mais tranquilo aqui. A gente toma aquele cafezinho com o Pedro, fala de filmes, mas pelo jeito é só aqui no nosso podcast que tá tranquilo, né? Porque os mercados globais já têm perdas com essa tensão entre China e Estados Unidos, que a gente falou várias vezes durante a semana. E essa história aí de uma nova lei de segurança nacional em Hong Kong, que inclusive sobre isso o presidente Donald Trump já afirmou que haverá uma reação muito forte de Washington. Explica um pouquinho esse impacto pra gente. O grande problema disso tudo, né, é a questão da discussão sobre a democracia, né, na China, onde novos decretos poderiam impedir que você tivesse manifestações, que tenham manifestações, né, em favor de mudanças na conduta, né, da política e do governo chinês, e isso seria realmente algo que o Washington, né, como o próprio Trump falou, faria com tudo que eles pudessem para que não fosse para frente, né, entrariam com algumas retaliações e, naturalmente, quando isso é comentado, quando isso é veiculado, já se faz a menção direta aos impactos que se podem ter nas questões comerciais, né, nos acordos comerciais entre os dois países, que já vem sendo bastante discutido nos últimos dias. Como globalmente, né, uma medida como essa seria muito ruim para a China, né, e outras coisas que foram declaradas pelo próprio governo chinês, a gente viu o mercado chinês tendo uma queda muito forte hoje, então o fechamento de Hong Kong foi de menos 5,56%, todas as bolsas na Ásia acabaram fechando em campo negativo, inclusive o Japão fechou em queda também, e isso já abriu o mercado com um pouco mais de estresse na parte da manhã. Tá, mais básica. E o futuro de Nova York agora opera também em queda, com as preocupações naturais que já vinham dos últimos dias relacionados aos impactos normalmente que a gente já tem acompanhado em relação à economia devido à Covid-19, devido à pandemia, certo, Rei? Então, é só um fator a mais que agrava a situação que já é difícil para que os mercados possam se recuperar. Sim. Bom, indo para a Europa, o Reino Unido registrou uma queda de 18,1% nas vendas do varejo do mês de abril, na comparação com março, e 22,6% de queda quando comparado a abril do ano passado. E essa queda, ela é impulsionada, obviamente, pelo fechamento do comércio por causa da pandemia de coronavírus e é a maior já registrada no Reino Unido. Apesar, agora é que eles começam a uma retomada e a gente vai ver essa melhora só daqui para frente, né, Kleber? O Reino Unido a gente tem que lembrar que é uma das regiões que foi mais atingida pela pandemia, né? Na Europa acabou ficando ali com um número muito alto, né? São mais de 252 mil infectados, com mais de 36 mil vítimas fatais, né? O Reino Unido ele só está atrás de Estados Unidos, Rússia, Brasil em relação ao número de infectados, né? Então, é uma situação muito difícil, eles têm que tomar muito cuidado com a reabertura da economia. Esses dados já eram esperados que viessem nesses níveis muito negativos, mas agora o ponto é como que vai ser feito realmente a reabertura das atividades e que o Boris Johnson tem ali uma missão junto com todo o parlamento bastante complicada e difícil de tomada de decisão de como fazer isso. Ainda na Europa, saiu também agora na parte da manhã a ata, né, da última reunião do Banco Central Europeu e alguns pontos importantes que foram colocados lá, né, sobre a reunião do mês passado, né, os dirigentes do Banco Central Europeu demonstraram uma preocupação com o fato dos cenários econômicos que foram traçados por eles mesmos estarem se tornando
rapidamente alterados, né, diante de uma evolução de algumas condições que eles estão observando. E dos 3 possíveis cenários apresentados, né, o que eles colocaram foi que, entre aspas, o suave foi considerado muito otimista. Então, eles viram que a situação realmente ainda é muito difícil, né? Eles acreditam que a recuperação econômica em forma de V provavelmente não vai acontecer, tá? Lembrando, né, recuperação em V, recuperação em U é quando a gente olha para um gráfico, né, Rê? Imagina um gráfico, se você tem aquele movimento do gráfico com, vamos dizer, né, com uma curva um pouco maior embaixo, é uma recuperação em U, ela é mais demorada, né? E a recuperação em V é aquela rápida, ela bate lá no fundo e sobe tudo de novo na mesma velocidade que ela caiu, né? Então, o próprio Banco Central Europeu se colocou total disposição para as medidas, estímulos necessários para ajudar na recuperação da economia, que eles realmente acreditam que deve demorar mais do que era esperado. Sim. E falando em Banco Central, Kleber, hoje o Banco Central do Brasil faz operações compromissadas em moeda estrangeira mediante venda à vista de títulos soberanos com compromisso de recompra. É um nome comprido, meio difícil. O Banco Central tem feito todos os dias operações para tentar fazer uma contrapartida a essas perdas todas que a economia tem tido. Explica essa medida para os nossos investidores, porque o Banco Central tem falado dessas operações envolvendo moeda estrangeira já há alguns dias e marcou essas específicas que eu mencionei para essa sexta-feira. Legal, o Banco Central até na própria quarta-feira teve um pronunciamento do Roberto Campos Neto, né, o presidente do banco, dizendo quais seriam, né, as medidas tomadas pelo Banco Central, se necessário, para atuar realmente, tanto no mercado de câmbio quanto no mercado como um todo, para gerar mais liquidez. E quando a gente fala de câmbio é porque é o que vem realmente nas últimas semanas mais preocupando. A atuação no mercado cambial tem dado certo, né? A gente viu aí uma retração muito forte, né, da moeda. Pela primeira vez ontem, em algumas semanas, a gente viu a moeda americana fechando abaixo dos R$ 5,60. E essas operações nada mais é do que o Banco Central atuando como agente dentro do mercado, né? Então, quando ele faz esse tipo de operação, quando ele gera esse tipo de operação de recompra de títulos, ele gera tanto mais liquidez quanto garantias para pontas compradoras, vendedoras, e ele faz com que o mercado fique mais equilibrado. Quando a gente olha para a moeda, quando a gente fala de operações de swap cambial, que ele entra comprando, ele entra vendendo, lembra daquela máxima, né, que a gente tem de quando a gente tem uma grande queda, porque a gente tem mais vendedor do que comprador. E o inverso também, né? A gente tem uma grande alta, porque a gente tem uma demanda muito grande, você tem muito mais compradores do que vendedores no mercado. O Banco Central ele entra normalmente atuando, principalmente quando você tem muito mais vendedor, e aí quando a gente está falando vendedor de real, né, que o real vai se desvalorizando, né, o real vai caindo muito e o dólar vai se valorizando, ele entra na ponta contrária exatamente para ajudar e para não permitir que você tenha uma disparada, que é uma atuação totalmente legal e totalmente normal, que não gera um controle, mas gera um equilíbrio para o mercado naquele momento que ele entra numa rota de desconexão do que seria o normal para a variação da moeda. Como a gente tem o câmbio flutuante aqui, e o flutuante é exatamente o que a palavra diz, né? Ele vai rodar como o mercado quiser que ele rode, o que o Banco Central faz nada mais é do que um papel de agente quando ele vê que é possível e é às vezes até necessário que ele atue dentro do mercado. Mas é basicamente isso, e as operações que ele faz são operações com compromissadas, operações através de swaps cambiais, e aí a gente pode depois, quando a gente for fazer o episódio aqui para falar de dólar, entrar em cada uma delas, que eu acho que é bem legal. Né? Ótimo, acho ótimo, porque essas coisas ajudam que os investidores entendam o decorrer das operações, dos seus investimentos, e entendendo esses conceitos também fica mais fácil escolher, né, Kleber? Fazer a coisa certa na hora de investir dinheiro. A gente sabe que isso não é aventura, é o dinheiro de cada um que está em jogo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, gente, por aqui fiquem atentos à decisão do ministro Celso de Mello sobre uma divulgação de um vídeo que está dentro de uma denúncia de que o presidente teria ameaçado interferir na Polícia Federal. Isso pode mexer com os mercados locais, porque a expectativa é de que ele decida a respeito disso ainda durante o dia, durante a operação do mercado. E agora, passada a nossa metade mais tensa do programa, vamos relaxar um pouquinho na hora do café com canelas. Bem-vindo, Pedro, tudo bem?
Olá, Renata. É hora das boas dicas, né? Bom dia, Renata. Bom dia, Kleber. Bom dia, Pedrão. Dicas de ouro que o Pedro traz pra gente, né? E hoje elas estão muito bacanas, Rê, porque tem dois produtos muito legais, um multimercado e uma carteira diversificada, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas não podemos deixar de lado. Hoje tem dica de filme e hoje tem uma dica especial de café, porque domingo é o Dia Nacional do Café, então precisamos homenagear esse produto tão brasileiro, tão bacana, né? Ótimo, adorei essa dica extra. Mas vamos lá primeiro para a parte de investimentos. A primeira dica é o Absolute Vertex, que é um fundo multimercado da Absolute Investimentos. A casa ela já é uma casa que já tem alguns anos de história aqui, desde 2013. Os sócios são todos caras muito experientes que trabalhavam principalmente em tesouraria de grandes bancos, então acostumados ali a gerir grandes volumes de dinheiro. E eles são muito preocupados, tem uma filosofia de pessoas, de ter sempre os melhores profissionais, caras experientes fazendo a gestão. Eles, quando você conversa com a turma, eles têm muito processo, então não é só operar e ficar olhando o mercado o dia inteiro, eles têm processos, controles de risco super bem estruturados para gerir o patrimônio dos nossos investidores, ter uma estrutura super meritocrática, então todos os sócios são gestores, trabalham na casa e o dinheiro deles é investido exatamente nos mesmos veículos que os nossos investidores. Então isso dá um conforto de alinhamento de interesses muito grande. Sempre uma filosofia de gestão assimétrica, então eles não fazem apostas torcendo ali para ter um retorno, é sempre quando eles fazem algum investimento é porque eles acham que a chance deles terem um retorno é bem maior do que da perda, né? Perdas acontecem, mas eles sempre entram muito preparados e com controle de risco super forte. Então, eles já entram para fazer um investimento já com stop loss, com expectativa de, eventualmente, se der errado, qual é o máximo que eles vão perder naquele investimento. Então, é uma casa que a gente gosta muito e eles têm esse produto que chama Absolute Vertex, que tem um histórico já longo, tá? Um fundo que no mercado existe desde 2015. Ele tem um histórico desde 2015 de 165% do CDI, que é bastante consistente aqui para o período inteiro. Esse ano o fundo sofreu um pouquinho mais, então, como toda a indústria sofreu, mas ele ainda está positivo. Então, imagina que os multimercados, em sua grande parte, acabaram tendo perdas grandes ali, né, no mês de fevereiro, março. Ele também perdeu nesses meses, mas perdeu menos que a indústria e ele já está até no campo positivo aqui durante o ano, né? Para quem está acostumado a ouvir nosso podcast do Personalité, o Personalité tem o que a gente chama de fundo espelho, né? Que é um fundo que investe 100% no fundo, vamos chamar aqui de original, né? E não tem nenhum custo adicional por isso, mas ele faz um outro veículo para distribuir em outros distribuidores, né? E aí o nosso aqui no Personalité ele é mais jovem, ele é de 2018, é o mesmo fundo praticamente, e ele também está ali fazendo um histórico bacana desde 2018 com 148 do CDI acumulado aqui no período. Para quem está ouvindo a gente, quiser ter uma ideia do que é o risco desse produto, sempre o pessoal que é mais conservador e que tem uma versão à perda maior, só para as pessoas entenderem, esse é um fundo que em 63 meses, estou pegando aqui o histórico do mais longo, tá? Ele teve 50 meses positivos, 13 negativos. Então, quem investe aqui tem que esperar que aí praticamente 1 a cada 6 meses ele vai dar um campo negativo, mas isso para buscar retornos acima do CDI no médio e longo prazo, né? Quando a gente olha acima ou abaixo do CDI, é praticamente 50-50, ele teve 34 meses acima do CDI, 29 abaixo. Mas, de novo, é um produto, quando a gente traz aqui um multimercado, ele realmente faz investimento para buscar superar o CDI. Nem sempre acontece, mas quando você pega esses históricos longos, você consegue enxergar o que é uma boa gestão, como extrair valor ali no médio e longo prazo. Então é uma casa que a gente gosta bastante, super consistente e casa com call que a gente tem dado no Itaú, que é de diversificação, de buscar, de ter a possibilidade de investir em vários mercados, né?
o Kleber comentou, você comentou alguns eventos que devem impactar os investimentos e tem um potencial de impacto nos investimentos bastante robusto. Então, por que a gente gosta de multimercado? É a nossa classe que a gente mais gosta. Porque esses caras podem operar todos os mercados, local e globalmente. Então, quando eles acham que o mercado local piorou, ele pode, inclusive, entrar vendido no mercado local, ou seja, apostar contra a alta da bolsa, a baixa do dólar. Então, ele pode entrar sempre comprado ou vendendo em cada um dos mercados. Isso dá uma flexibilidade muito grande para esses gestores. Por isso que nesse momento de volatilidade, de incerteza que a gente está vivendo, é a classe que a gente mais gosta, é o produto que a gente mais gosta. A segunda dica, eu vou dar moral para o Kleber agora, Rê. A carteira, ele merece, eu vou dar uma moral para ele, tem a carteira Itaú. O que é a carteira Itaú e por que eu estou dando uma moral aqui para o Kleber? É porque a área do Kleber que estruturou, pensou nesse produto, acompanha esse produto. Já vi que eu vou ter que pagar um café aí, viu? Na vírgula. E o que é esse produto? Imagina que a gente fica aqui dando dica, né? Poxa, esse multimercado é muito bom, aquele é muito bom, a bolsa andou, sai da bolsa, entra na bolsa. É muito complexo acompanhar as tendências do mercado financeiro na vírgula ali e aproveitando todas as mudanças de direção que esse caminho oferece, né? E aí a turma ali da área do Kleber, eles viram essa dor do investidor, como era difícil seguir a recomendação do Itaú, e não só do Itaú, né? Qualquer recomendação de investimento que tem várias classes de produto, e aí eles pensaram, por que não fazer um produto que eu faço isso para os nossos investidores, né? E aí eles criaram a carteira Itaú, que ela simula o perfil do investidor arrojado. Então, depois eu vou ensinar uns truquezinhos para quem não é perfil arrojado no Itaú, como se adaptar também à carteira Itaú. Mas ela faz o quê? Ela bota os investimentos igual o investidor deveria. Então, por exemplo, a gente acha que o arrojado deveria ter 20% em multimercado, 20% em bolsa, 10% em inflação curta, 10% em inflação longa e 30% em pós-fixado. Poxa, imagina o investidor ter que fazer esses percentuais e aí um dos produtos se valoriza, rebalanceia a carteira. É muito difícil otimizar esse portfólio na pessoa física. Então, a turma lá do Kleber desenvolveram a carteira Itaú que faz isso para os investidores e ela não só faz a diversificação que a gente imagina ideal, como ela também vai rebalanceando. Então, por exemplo, a gente está otimista com bolsa. É a nossa segunda classe que a gente mais gosta aqui. Então, em vez de ter os 20%, a carteira Itaú está com 22%, para conseguir um ganho acima da média aqui que a gente acha para ações. Pós-fixado, a gente está bem pessimista com o pós-fixado, porque a taxa de juros vem caindo, está em 3% a Selic, a gente imagina uma queda para 2% até o final desse ano, e ano que vem manutenção em 2%. Então o pós-fixado no Brasil hoje oferece muito pouco ganho, então em vez de ter os 30% na carteira, a gente está só com 26% no pós-fixado, né? Então essa carteira é muito interessante, ela faz a diversificação não só localmente, como internacional, então ela compra também bolsa americana, bolsa europeia, bolsa japonesa, crédito tanto do governo quanto privado nos Estados Unidos, ouro, então tem aqui também, acaba tendo alocação em dólar, né, de forma indireta. É uma carteira que dá toda essa diversificação, então ela pega toda a melhora que o mundo for ter agora nos próximos meses. Ela sofreu como todo o mercado, então fevereiro e março foram meses difíceis, porque todos os mercados, todas essas classes que eu comentei performaram mal, mas ela já teve um mês de abril muito bom, com a recuperação tanto da Bolsa brasileira quanto da Bolsa americana, e a nossa expectativa é que assim que os mercados forem se acalmando e voltando à normalidade, esse é um produto que vai capturar ganhos em várias classes e de forma equilibrada, com risco equilibrado. Então, acho que essas são as duas dicas. Kleber, depois, aproveitando o dia a celebração do Dia do Café, espero aí um bom café
com a sua companhia nos próximos dias. É o mínimo, né? Nem que seja virtual, Pedrão, cara. Não, obrigado. E a gente fez aqui um podcast, depois a Rê pode lembrar qual foi o episódio, a data, sobre o Carteira Itaú. E é exatamente isso que você falou, Pedrão. O grande objetivo foi fazer com que o investidor tivesse um instrumento onde ele consiga fazer com que a carteira dele esteja totalmente diversificada e o banco faz tudo isso para ele, né? Então foi, e de uma maneira muito ágil, né? Usando esse exemplo que você colocou da parte internacional, junto com a parte local, foi graças a essa agilidade da gestão que a gente conseguiu proteger a carteira do investidor quando veio a crise e a gente aumentou significativamente a posição em ativos de proteção, Treasury, ouro e alguns outros que foram utilizados ali para que o investidor tivesse um amortecimento daquela queda brusca que a gente teve, né? A velocidade que o gestor faz isso dentro da carteira, a pessoa física tem, obviamente, mais dificuldade se não for um profissional ali fazendo essa ação na hora que você tem que fazer quando o mercado está caindo muito rápido, né? Então, perfeito. Acho que a dica, ela não é porque foi a equipe que eu faço parte que ajudou a estruturar, mas sem dúvida nenhuma é um produto que a gente realmente tem aí não só um carinho, mas uma aposta muito grande em valor para quem olha para longo prazo, uma carteira de alocação, que é diferente de um multimercado tradicional, né, Pedrão? Sim, sem dúvida. E não é porque chama carteira Itaú que o investidor vai estar alocado só aqui com o time Itaú de gestão, tá? Exatamente. A gente reconhece que tem muita gente boa no mercado fazendo gestão também. Então, por exemplo, em ações, o portfólio de ações, esta carteira compra fundos como Absolute Partners, compra fundos como Atmos, Dynamo, o próprio Dunamis. Então, a gente também faz alocação em fundos que tem no mercado, no multimercado, Capitalo Capa, Absoluto Vertex, que foi o produto que eu comentei, Red Plus, Ibiúna Red, o Adam, são alguns dos gestores que a gente faz alocação na parte multimercado dessa carteira também. Então, realmente aqui a ideia é aproveitar o que tem de melhor no mercado, independente se for Itaú ou não. É um produto realmente diferenciado aqui. É muito difícil um produto que tem essa diversificação, que conte com parceiros tão fortes como tem aqui na carteira. Então, acho que aqui foi um golaço aí da área, da turma que o Kleber trabalha. É isso aí, Pedrão. E complementando o que você falou, fora o Itaú, que acho que é bem legal esse ponto que você trouxe, fora o Itaú Asset, são mais de 10 gestores independentes que fazem parte aí da alocação do carteira Itaú. Então, o cliente ele consegue ficar diversificado não só em ativo, mas em estratégia, em inteligência. É realmente algo que completa bastante a carteira do cliente. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, que vocês trouxeram esse assunto carteira Itaú no momento perfeito, porque vocês hoje têm uma audiência super qualificada em carteira Itaú. Os nossos ouvintes assíduos aqui do podcast, eles já entenderam a diferença da carteira Itaú para multimercado, qual é a estratégia, qual é a proteção, como é feita a gestão, porque no dia 6 de maio, no episódio 23, a gente falou só sobre a carteira Itaú. Então, Pedrinho, dica perfeita para hoje. Muito legal. E já que o Kleber vai me pagar um café, vocês sabem algumas curiosidades? Vocês sabem quanto que é a produção mundial de café? Não. 150 milhões de sacas. E vocês sabem quanto que o Brasil produz? Uma boa parte disso, né, Pedrão? 1/3. Sabe quantos pés de café tem na Itália, Clebão? Quanto? É famoso pelo café? Nenhum, meu amigo. Só se for decorativo em alguma casa. Eles compram todo... Absurdo. A Itália, tô brincando, porque a Itália ela importa os grãos brutos, né? E ela processa lá e vende para o resto do mundo. E o café italiano é famosíssimo, mas café nascido na Itália mesmo, de origem, não tem nenhum. E aí eu preciso valorizar o nosso café brasileiro. A minha dica de café hoje, uma dica especial, né? Fugindo um pouco do roteiro, é o café do sul de Minas. A região do sul de Minas, não sei se vocês sabem, a altitude dela é tudo acima de 1.000 metros, então entre 1.400, isso é ótimo para o café, para a acidez do café. Então o sul de Minas tem um café absolutamente maravilhoso, a gente valoriza pouco, né? A gente olha muito para o café colombiano, para outros cafés no mundo que são famosos,
mas o café do sul de Minas é maravilhoso, caseiro, torrado. Vocês não têm ideia como é bom aquele café. And, Clebão, você sabe qual é o café mais famoso do mundo, tirando esse brasileiro? Qual e mais caro, já que a gente está falando de finanças? Um africano. Oi, Rê, você sabe? Africano? Não. Não, é um cafezinho, acreditem se quiser, chama Kopi Luwak. É um café, sabe como ele é produzido, Clebão, lá na Indonésia? Eu sei, cara, conta aí pra gente. Não sei se a Rê vai gostar, vamos ver. Eu tô sabendo disso. Vai que eu já ouvi essa história. É um mamíferozinho simpático. Exatamente. Que come esses grãos, ele digere o grão, mas o grão passa intacto ali pelo sistema digestivo dele. Ele pega toda uma parte de... O café fica com gosto mais frutado, menos acidez. E aí depois o nosso querido animalzinho, que é a civeta, ele digere isso, né? E você pega esse grão depois da digestão do nosso querido animalzinho e ele é processado, higienizado, obviamente, e vendido. Você sabe quanto custa, Clebão? Olha, eu vi uma vez lá eu não lembro agora quanto é que tá o preço, mas era absurdamente caro lá em Santos, que tem o Museu do Café. Eu fui tomar uma dose lá, eu chamei até de dose, né? Não era nem uma xícara. Eu falei, não, é uma dose desse café, né? Que era um negócio absurdo, mas eu não lembro, era alguma coisa de tipo R$40, R$30 uma xícara, um negócio assim. Tava na promoção, Clebão, esse café ele custa por volta de $3.000 o quilo dele, mas você pode tomar uma xícarazinha em Nova York, na Europa, em algum lugar, por meros 50 libras. A libra tá barato, não tá? Libra, nossa, tá tranquilo. Olha, vou café de ouro. Vou pegar café de ouro. Vou pegar um bom pilão aqui hoje, viu? Porque nós também... Vamos ficar no sul de Minas, que a gente não deixa nada a perder. O nosso cafezinho do sul de Minas é maravilhoso, gente. Mas para quem gosta, realmente tem uma diferença. Quem gosta, que eu digo assim, quem acompanha, quem é apreciador, assim como o vinho, né? O café, ele tem um mundo, né, dos seus apreciadores e realmente dos seus baristas, né, que ele tem uma evolução nos últimos anos assim absurda, tanto de estudos quanto de valorização, e é um mercado para a economia importantíssimo, né, Pedrão? Quando a gente fala de investimentos, né, o café, ele é uma commodity, existe um investimento muito grande por trás em diversos aspectos, e ele é importantíssimo para a cadeia econômica. Perfeito, e aqui como a gente produz 1/3 da produção mundial, quando acontece alguma coisa na nossa safra, o preço do café mundialmente tem um impacto muito grande. Quando a gente produz muito, o preço cai internacionalmente, e quando a gente produz pouco, o preço sobe. Está diretamente relacionado, sim. E você sabe que tem um cafezinho nosso brasileiro que segue essa lógica do nosso querido mamíferozinho de Bali ali da Indonésia, né, Kleber? Qual que é? É o Jacu Café. Em vez de ser o nosso querido mamíferozinho simpático, é o jacu, nosso pássaro aqui brasileiro, e faz ali no Espírito Santo, faz um café com o mesmo tipo de processo, e também é bem baratinho, menos $1.000 você compra o nosso jacu café também. Então foi esse que eu tomei, esse era mais barato. Era isso aí. Era outro momento. Deixa eu aproveitar e também dar uma dica para vocês dois, apreciadores de café, e para nossa audiência. Falaram muito em Minas, em Belo Horizonte. Na região da Savassi de Belo Horizonte tem uma cafeteria. Eu não tô ganhando nada para isso, gente, tá? Não é uma... É uma cafeteria chamada Inteligenza. E eles são pequenininhos, só que o dono da cafeteria, ele é barista, ele estuda muito e tudo mais. E quando você vai lá experimentar um café ou escolher um café para levar para casa, ele faz você provar tudo que ele tiver e que te interessar. Ele te explica absolutamente todo o processo, toda a diferença entre os cafés. Ele tem uma roda de café na parede para te explicar tudo, todas as características e tudo mais, para que tu saia de lá com o café perfeito para ti. É uma experiência super legal, vale muito a pena se vocês forem dar um pulo em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E deixa eu lembrar que a gente tá falando de tudo isso, gente, porque domingo é o Dia Nacional do Café. Só para contextualizar que a gente ainda é um podcast de investimentos, mas o Dia Nacional do Café tem tudo a ver com o quadro do Pedro por aqui. E tem dica de filme pro domingo, né, Pedro? Tem, e aqui a gente vai abrir um capítulo, a nossa próxima temática é dados.
e as pessoas, quem ainda não sabe como o mundo tem funcionado, é super importante aqui a parte de dados, não só na economia e nos mercados, como no mundo em geral de finanças, das empresas, etc. Hoje a parte de dados, ninguém mais tem aquela coisa de operar no feeling, ter um espírito ali de investir em algo sem ter muita informação para fazer. E aí, para a gente abrir esse capítulo de dados, de como a informação é relevante hoje em dia com as redes sociais, com a captura de dados e de modelagem em cima disso, eu vou começar com um filme que é mais leve e mostra justamente o momento de transição quando, vamos chamar de mundo antigo, começa a ficar para trás e o novo mundo começa a surgir, e é um filme que faz essa brincadeira no esporte, que é Moneyball. É o nome em inglês, né? O nome em português aqui do Brasil é O Homem que Mudou o Jogo. É com o Brad Pitt, é um filme que é uma adaptação de um livro, né, que chama Moneyball, The Art of Winning and an Unfair Game, do Michael Lewis. E esse filme é muito legal. Primeiro que ele foi premiado, ele ganhou melhor filme, melhor ator para o Brad Pitt, melhor ator coadjuvante para o Jonah Hill, que é engraçadíssimo, é um comediante que já fez uma série de filmes, ele é muito bom, e ele é o menino que traz os dados, né? O Brad Pitt faz o papel do gerente geral ali do time de beisebol, do Oakland Athletics, e o personagem dele é o Billy Bane, que é justamente esse gerente geral que é o responsável por montar o time. Só que o time está quebrado, não tem dinheiro para concorrer na grande liga, né? Uma liga de beisebol começa a ficar caríssima para você buscar o título, e aí ele, com um orçamento super restrito, tem que montar um time campeão. E o Jonah Hill, que é o ator que faz o personagem, traz para ele essa ideia, no filme ele é o Peter Brand, né, o assistente dele, traz essa ideia de usar dados para selecionar os melhores atletas e tentar montar um time campeão. O filme é muito bom, além dos dois ainda tem o Philip Hoffman, que infelizmente faleceu, mas é um ator brilhante que faz o papel do técnico desse time, e o filme ganhou uma série de prêmios, né? Que nem eu estava falando, melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor edição, melhor som, ganhou Globo de Ouro, melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro, enfim. É um filme premiadíssimo, então além de ser super legal do ponto de vista de entretenimento, para quem ainda não sabe e não está acompanhando essa mudança dos dados no mundo atual, acho que é uma primeira inserção aqui super interessante, porque a gente vai falar bastante nos próximos episódios sobre dados e como eles impactam os negócios, a economia e as finanças. Perfeito, Pedro. Que papo legal, hein? A gente falou de investimento, falou de café, falou de filme. Pode ir feliz pro fim de semana. É isso aí. Obrigado aí, Rê, Kleber. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Vamos junto que as coisas vão melhorar. Valeu, Pedrão. Obrigado. Excelente apresentação aí mais uma vez. Ótimo final de semana para você e tô te devendo café, hein? É isso aí, Kleber. Vai ter que pagar. Mas sem esse da Indonésia, não dá. O da Indonésia não dá. A gente vai no Nacional aqui, mineiro, bem legal. Enquanto eu vou segurar, porque no digital não tem graça, Kleber. Eu vou esperar a quarentena acabar pra gente fazer esse encontro presencial. Obrigado. Fechado, meu amigo. Obrigado. Boa, gente. Até segunda, Kleber. Valeu, Rê. Bom final de semana. Segunda, tamo aí. Pra ti também. Pessoal, lembrem de seguir as redes sociais do Itaú Personalité. Hoje tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. A gente volta na segunda-feira. Até lá, fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, cuidem-se. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.